Muitas canções que a gente canta hoje, né, que estão aí no inário, é de Charles Wesley. Não sabia. Prossegue. E aí eles entram e ele funda então com esses dois amigos, né, o Clube Santo, chamado de Clube Santo. Pra quê? Pra ter uma vida devocional. A gente não vai se corromper, né? Então eles tinham um horário pra tudo, cara. Pra acordar, pra dormir, pra visitar preso, visitar órfão, viúva, pra orar, pra jejuar, tempo devocional, tempo de adoração. Eles tinham tempo pra tudo. Agora você imagina isso dentro de um mundo corrompido, de uma faculdade onde as ideias do iluminismo estavam chegando ali. O que começou a acontecer? Começaram a chamar esse povo de metodistas. Olha os metódicos aí. Eu ia fazer essa pergunta, daí que surgiu o nome metodista. Eu ia perguntar, tava aqui no peito, aqui, na hora que eu pensar, vou perguntar. Aí, ó, segue aí, pastor. Sensacional. É disso aí que veio. Era, na verdade, o que era? Era uma piada. Olha os metodistas, era para tirar sarro, né? É o que dizem hoje, por exemplo, olha os crentinhos, olha os quadrados, olha os metodistas, porque tinha horário para tudo. E aí, só que John Wesley, cara, ele não se vitimizou, né? Estão lacrando a gente, né? Não fez nada disso, ele falou... Metodista? É isso que a gente é. A gente é metodista mesmo. Então, esse grupo, o Clube Santo, que é muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Uma célula, por exemplo, ganhou esse nome metodista. E John Wesley, ele era um cara extremamente religioso, mas ele tinha muitos problemas. A religião traz muitos problemas. Então, ele era alguém que se sentia em culpa o tempo todo. Ele era alguém que o que ele fazia não era suficiente. Ele achava que as obras dele não eram suficientes para salvar, e ele estava certo, mas ele tentava fazer mais. Ele achava que a solução era fazer mais. Por isso, até muitas disso que ele fazia, de visitar presos e tudo mais. Só que ele tinha essa condenação, essa culpa. Ele até tem um diário, né, que ele escreve. Hoje é publicado, dá para comprar. E quando vai falar sobre salvação, por exemplo, nesse começo da vida dele, ele escreve coisas do tipo assim: eu sou salvo porque eu não sou tão mal quanto os outros homens. Então ele confiava nas obras dele, né? Só que ele não tinha certeza da salvação. Ele tinha muito medo de morrer e ir pro inferno. Mesmo sendo crente, sim, mesmo pregando, mesmo jejuando, fazendo tudo aquilo, não é suficiente, não era suficiente, né? E aí ele então tem a ideia de evangelizar, né? Vou virar missionário agora, porque aí eu vou ser aceito por Deus. E ele então embarca numa viagem para Geórgia, o que naquela época era Nova Inglaterra, hoje é os Estados Unidos. Né, tava começando ali. Sim. Então ele vai evangelizar os índios da América, dos Estados Unidos. E ele vai, cara, e nesse caminho, quando eles estão indo, o barco começa a querer naufragar. E você imagina, né? Um jovem que acha que não sabe se vai pro céu ou pro inferno, né? Cheio de culpa, de condenação, vivendo, sim, na religiosidade, agora com medo de morrer. Só que nesse barco ele começa a ouvir pessoas cantando, alegre. Ele fala, mas por que tão alegre? E essas pessoas eram os morávios. Você já ouviu falar, sim, dos morávios? Os moravianos. E ele vai até esse povo e ele pergunta, por que vocês estão cantando? E ele se surpreende, porque não eram só os líderes moravianos, eram as mulheres, eram as crianças cantando, alegre. E ele pergunta para o líder ali, por que vocês estão cantando alegre se a gente está prestes a morrer, né? E aí o líder vai falar assim para ele, olha, porque a gente tem a certeza da nossa salvação. Mas como que você tem certeza da salvação? Né? Como que vocês se sentem tão bons assim? Não, a gente não é salvo pelo que a gente faz. A gente é salvo pelo que Cristo fez. É pela obra da cruz, é pelo sangue de Jesus. E ali aquilo fica na cabeça de John Wesley. Mas ele era muito religioso. Cara, a gente quando vive na religião é difícil quebrar alguns paradigmas, né? Segue a viagem, ele chega para evangelizar os índios e ele volta decepcionado, cara. Se ele já estava em crise, ele volta pior, porque ele não conseguiu ganhar ninguém para Jesus. Ele escreve, né, no diário, por exemplo, eu fui evangelizar os índios, mas quem me converterá? Né? Então ele volta assim frustrado, cara. Não deu certo, tipo, agora eu sou a pior pessoa do mundo mesmo, né? E aí, enfim, ele tinha conhecido os morávios ali. E os morávios, se a gente fosse falar da história deles, incrível a história deles, né? Eles
tiveram um relógio de oração, por exemplo, de 100 horas. E o mover do Espírito Santo nesse grupo dos moráveis era tão grande que eles se vendiam como escravo, por exemplo, para pregar a palavra para outras pessoas. Poder acessar lugares que não tinha como. Então, se escravizavam por amor à palavra de Deus. Exato. Era um movimento missionário muito forte. E John Wesley conheceu esse povo. Mas esse mover missionário não era porque eles estavam fazendo algo para se justificar. É porque eles tinham a certeza que eles eram salvos. Era tão bom o evangelho que eles queriam levar, ao ponto de 2 jovens moráveis se venderem de fato como escravos e irem pregar o evangelho, sabendo que nunca mais iriam voltar, né?